A partir daqui agora, a gente vai finalizar as nossas sequências de diminuição. Nós vamos finalizar elas, tá? E vamos dar continuidade às nossas sequências de aumento, ok, pessoal? É muito fácil, muito gostoso de fazer. A gente ainda vai fazer um pouquinho junto. É de repetição, mas é uma sequência que a gente já conhece, é diminuição e aumento, a gente já vem fazendo ela. Já dava para vocês fazerem sozinhos, mas a gente vai fazer ainda um pouco juntos, ok? Então, vamos lá, continuando. Finalizada a carreira, nós estamos acima de um V invertido, vamos fazer 3 correntinhas. À frente tem uma sequência de 5 pontos altos, no primeiro a gente faz um ponto alto. E aqui agora é um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. A gente vai repetir a sequência. Feitos os 5 pontos altos, laço o fio na agulha. Na carreira de base, nós temos 3 correntinhas. Na segunda, prende e faz um ponto alto. Faz 3 correntinhas, ainda na mesma correntinha, faz outro ponto alto. Feito o Vzinho, vamos lá pro leque, repetir o processo. Fazer um leque semelhante acima do leque da carreira de base. Faz 1 a 2 correntinhas, vem para esses 3 pontos altos juntos na carreira de base, no primeiro, faz 2 pontos altos, no próximo, que é de dentro, um ponto alto, e no próximo, que é do lado de fora, é o aumento, 2 pontos altos. 1 a 2 correntinhas, chegamos na nossa sequência de diminuição, no primeiro ponto dela, faz um ponto alto, mas não fecha, no segundo ponto alto, mas não fecha, e aí sim, fecha os dois juntos. Agora é ponto de preenchimento, ponto por ponto da carreira de base, exceto pelos dois últimos, que também são de diminuição. Chegamos nos dois últimos, no primeiro faz um ponto alto, mas não fecha, no último faz um ponto alto, mas não fecha, e aí sim, fecha os dois juntos. Feita a nossa sequência de diminuição, faz 2 correntinhas. À frente, na carreira de base, nós temos a sequência de 3 pontos altos. No primeiro, faz 2 pontos altos nele, porque essa sequência é de aumento. O próximo ponto na carreira de base é do lado de dentro, então, ele é de preenchimento. É um ponto para cada ponto da carreira de base. O próximo é do lado de fora, ele é de aumento, faz 2 pontos altos nele. Feita a nossa sequência de aumento, faz 2 correntinhas, vamos para a nossa sequência de diminuição. Primeiro ponto alto dela, faz um ponto alto, mas não fecha. Próximo ponto alto dela, ponto alto, mas não fecha, e aí sim, fecha os dois juntos, fazendo a nossa diminuição. Para os pontos do lado de dentro, é ponto por ponto da carreira de base, exceto pelos dois últimos, tá? Onde a gente vai fazer as nossas diminuições. Pronto, chegamos nos dois últimos, faz ponto alto, mas não fecha, e no último faz ponto alto, mas não fecha, e aí sim, fecha os dois juntos. 1 a 2 correntinhas, o próximo na carreira de base são essas duas sequências de 3 pontos altos, olha só. E aqui é o cantinho, ó. Aqui são laterais, aqui é cantinho. Mas o processo aqui é o mesmo. A diferença é que são duas sequências de 3 pontos altos. Na primeira sequência, no primeiro ponto alto, faz 2 pontos altos nele, para fazer o aumento. No ponto alto do lado de dentro, é um ponto por ponto. No ponto alto do lado de fora, são 2 pontos altos nele, para fazer o aumento. Faz 2 correntinhas de intervalo, próxima sequência, a mesma coisa. Primeiro ponto alto, 2 pontos altos nele. Próximo ponto alto tá de dentro é ponto por ponto.
O próximo tá do lado de fora, tem aumento, faz 2 pontos altos nele. Faz 2 correntinhas e agora é só repetição, ok, pessoal? Quando for lateral, quando for retinho, como tá aqui, a gente faz como fez aqui, olha só. Diminui quando for diminuição e aumenta quando for aumento, da forma como a gente fez aqui na lateral. Quando for cantinho, a gente faz como fez aqui, olha só. É só repetição até finalizarem as nossas sequências aqui, ok, pessoal? E na última sequência aqui, a gente faz como fez na primeira aqui, e como fez nessa aqui também. Então, é tudo repetição, ok, pessoal? Repete o que a gente fez aqui no princípio, tá? E quando chegar aqui na parte da saia da trama, essa trama a gente já conhece. Como eu comentei com vocês anteriormente, tendo qualquer dúvida, é só voltar um pouquinho. O gráfico da trama é a própria trama que tá aqui atrás. E ela tira todas as dúvidas, ok, pessoal? Então, eu vou finalizar essa carreira aqui da forma como eu expliquei pra vocês. Vocês finalizam aí e eu já volto com vocês, tá? Pessoal, finalizada a carreira, olha só. Todas as sequências de diminuição têm a mesma quantidade de pontos e todas as sequências de aumento também têm a mesma quantidade de pontos, tá? Então, vamos lá, continuando. Eu finalizei, fechei a carreira. À frente, nós temos uma sequência de 5 pontos altos. Eu vou pro primeiro com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas. E vou lá no quinto ponto alto dessa sequência, faço um ponto alto lá. Faço 1, 2 correntinhas. Vou pro V da carreira de base. No primeiro ponto alto dele, eu faço um ponto alto. Dentro do Vzinho, faço 3 pontos altos. É a sequência que a gente já conhece, da trama da saia da peça. E no último ponto alto do Vzinho, faço também um ponto alto, totalizando os meus 5 pontos altos. Faço 3 correntinhas, repito o leque, leque sobre leque. Feito o leque, faço 2 correntinhas, cheguei numa sequência de aumento. No primeiro ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Os próximos são do lado de dentro, é um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Cheguei no último ponto alto da sequência, ele tá do lado de fora. Vamos colocar um aumento nele, 2 pontos altos nele. Fizemos a nossa sequência de aumento. E toda vez que for sequência de aumento, pessoal, para essa carreira, é só copiar essa sequência aqui, ok? Faz 2 correntinhas, chegamos na nossa sequência de diminuição. Nos 2 primeiros pontos altos, a gente faz a diminuição. Primeiro ponto alto, faz um ponto alto, mas não fecha. Segundo ponto alto, faz um ponto alto, mas não fecha. E aí, sim, fecha os 2 juntos. Próximo ponto alto para ponto alto da carreira de base. Agora, ficaram faltando 2 pontos altos nessa sequência, olha só. Vamos fazer a diminuição deles. Primeiro ponto alto não fecha, segundo também não fecha, e aí sim fecha os 2 juntos. Então, para essa carreira, as sequências de diminuições ficarão assim, olha só, pessoal. A nossa trama da parte da saia também é repetição, a gente já conhece, ok, pessoal? Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a carreira. Estão aí as nossas diminuições e os nossos aumentos. A nossa trama da saia da peça. Agora, a gente vai para a nossa última carreira da diminuição. Então, vamos lá. Vamos para a próxima carreira. Para iniciar a carreira, faz 3 correntinhas. Vamos para a sequência de 5 pontos altos, fazer acima dela 5 pontos altos também, ponto por ponto, ponto para ponto. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Na carreira de base, agora, nós temos 3 correntinhas. Na segunda, faz um ponto alto e 3 correntinhas. E ainda nessa segunda correntinha da carreira de base, outro ponto alto formando o nosso Vzinho. Vamos pro leque, repetir o leque, leque sobre leque. Feito o leque, faz 2 correntinhas. Chegamos na nossa sequência de aumento, o primeiro ponto alto dela tem aumento.
2 pontos altos nele. Os seguintes aqui do lado de dentro são ponto por ponto, um ponto para cada ponto da carreira de base. Chegamos no último, ele é de aumento, ele é do lado de fora. Vamos fazer 2 pontos altos dentro dele. E todas as nossas sequências de aumento ficarão assim. 1, 2 correntinhas, essa é a nossa sequência de diminuição, e nós vamos fazer a última carreira de diminuição dela. O primeiro ponto dela é uma diminuição. A gente vai pegar no topo dessa diminuição e vai fazer um ponto alto, sem fechar. O próximo ponto alto da carreira de base, a gente faz também um ponto alto sem fechar. E o próximo é o último, é uma diminuição. A gente pega também no topo dela e faz um ponto alto, mas não fecha. A gente fica com 3 pontos altos sem fechar na agulha, e aí sim fecha os 3 juntos. E essa é a última sequência de diminuição da peça, ok, pessoal? Daqui pra frente, para chegar na medida que vocês precisarem chegar aí, vocês só vão fazer aumentos. A gente vai finalizar aqui essa sequência de diminuição e pronto. E aí, não tem mais sequência de diminuição, só de aumento. E é aumentando essas sequências de aumento que vocês vão chegar aí na medida que vocês precisarem chegar. Mas isso eu ainda vou mostrar para vocês, tá? Continuando. Faz 1, 2 correntinhas, a próxima sequência é de aumento e ela é semelhante a essa primeira que nós fizemos aqui. Então, não vai precisar da gente fazer ela, já que ela é gêmea dessa, ok, pessoal? E todas as nossas sequências de aumento serão iguais. Serão feitas da mesma forma como a gente fez essa primeira aqui, tá? Quando chegar na sequência de diminuição, é só fazer da mesma forma como a gente fez aqui. 3 pontos altos pegados juntos. Faz isso por todas as sequências de diminuição também. É muito simples, não tem segredo, ok, pessoal? A parte da trama da saia também é repetição, ok? É o que a gente já vem fazendo. Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês para mostrar como ficou. Pessoal, finalizada a carreira, fechamos a nossa sequência de diminuição. Olha só. Nós fechamos elas com 3 pontos altos pegados juntos. E o que a gente vai fazer agora, pessoal, é só dar continuidade às nossas carreiras, às nossas sequências de aumento. É só isso que a gente faz a partir de agora, ok? Essa peça nossa, esse vestido nosso, é feito em 2 metades. Cada metade tem que ter metade do valor total de medida. Por exemplo, se vocês têm aí a medida de vocês, ou a medida da pessoa para quem vocês vão fazer essa peça. Se essa medida é de 90 centímetros e a peça é feita em 2 metades, cada peça tem que ter 45 centímetros, porque 45 com 45 dá 90. A mesma coisa se a sua medida total for de 100 centímetros. Cada peça vai ter que ter 50 centímetros, porque 50 com 50 dá 100, e quando a gente unir as 2 metades, elas unidas vão chegar no valor total aí de 100 centímetros. Eu já cheguei aqui na medida que eu precisava chegar. Eu vou fazer só mais uma carreira para mostrar para vocês como é que fica, ok? Para mostrar para vocês como é feita essas sequências de aumentos. Então, eu vou fazer uma carreira para mostrar para vocês como é feito, como é que fica. E a partir daí é com vocês, porque cada um tem a sua medida, ok, pessoal? E para chegar na medida de cada um, é só aumentar carreiras até chegar nessa medida. Seguindo esse padrão dessa carreira que a gente vai fazer agora. Ok? Então, vamos para essa carreira. Eu tô na trama da saia, a gente já conhece o processo aqui. Aqui pra frente tem a sequência de 5 pontos altos, eu venho pro primeiro com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, vou no 5º ponto alto dessa sequência e faço um ponto alto. Faço 1, 2 correntinhas, à frente nós temos um Vzinho, no primeiro ponto dele faz um ponto alto. Dentro dele faz 3 pontos altos. E essa é uma sequência dessa repetição aqui,
A gente tá apenas repetindo, né, pessoal? Então, continuando. Agora, faz 3 correntinhas e repete o leque. Leque sobre leque. Feito o leque, faz 2 correntinhas, chegamos na nossa sequência de aumento. Primeiro ponto dela faz 2 pontos altos. E, exceto pelo último, que é de aumento, é um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Chegamos no último, e nele a gente faz 2 pontos altos. Agora, na carreira de base, nós temos a última carreira da sequência de diminuição. A gente vai fazer 2 correntinhas e vai lá para outra sequência de aumento. Fazendo o primeiro ponto alto dela, 2 pontos altos. Para frente, aqui é ponto de preenchimento, é ponto por ponto, um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Chegamos no último, faz 2 pontos altos nele. Olha só como fica. E a partir dessa carreira vai ser assim, ok, pessoal? Vai ser sempre sequências de aumento intercaladas por 2 correntinhas. Vamos fazer mais um pouquinho para mostrar para vocês o cantinho aqui, como é feito. Faz 1, 2 correntinhas. Na carreira de base, nós temos o fechamento da nossa sequência de diminuição. Vamos lá para a sequência de aumento. Pula ela e vamos para a sequência de aumento, direto para lá. Fazendo o primeiro ponto, 2 pontos altos. E, exceto pelo último, os pontos aqui são de preenchimento. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Pronto, chegamos no último, vamos fazer 2 pontos altos nele para o aumento. E aqui nós já estamos no cantinho. Olha só, pessoal, isso aqui é um cantinho. E aqui é só continuar, faz 2 correntinhas. Vamos lá para outra sequência de aumento. Fazer 2 pontos altos no primeiro ponto alto dela. Exceto pelo último, os pontos altos a seguir são de preenchimento. É um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Chegamos no último e nele a gente faz 2 pontos altos pro aumento. Faz 2 correntinhas e agora é só repetição, ok, pessoal? Repetição do que a gente fez aqui. Nós temos aqui 5 lados que são feitos assim. Lembra das nossas 5 sequências? Então, continuam. Agora, elas são esse, esse. 5 lados. E para esses lados, nós vamos repetir o processo que a gente fez nesse primeiro lado. E a partir daqui, pessoal, para chegar na medida que vocês têm que chegar aí, é só continuar em repetição dessa última carreira, dessa carreira que a gente está fazendo agora, ok? Segue sempre aumentando um ponto alto de cada lado da sequência, como a gente fez nessa carreira. No intervalo são 2 correntinhas e segue repetindo carreira por carreira, até chegar na medida que vocês precisam chegar aí para finalizar a peça de vocês, ok? Sem mais segredos. A trama da saia da peça é de repetição, a gente já vem fazendo ela em repetição, né? E agora sim, que a trama do corpo da peça aqui também é repetição mesmo. Todas as sequências têm a mesma cara, o mesmo jeito de fazer,
todos os intervalinhos aqui com 2 correntinhas, não importando a quantidade de carreira que vocês tiverem que fazer aí para chegar na medida que vocês precisarem chegar. Essa é a forma de aumento, ok, pessoal? Não importando se é P, M, G ou GG, essa é a forma de aumento, tá? Como eu já cheguei aqui na minha medida, eu vou só finalizar essa carreira. Então é isso, pessoal. Já volto com vocês. Pessoal, agora nós vamos para a parte dos ombros e tem que laçar o fio aqui nesse cantinho, tá? Tanto nesse cantinho quanto nesse cantinho, que é onde a gente vai laçar os fios para cada respectivo ombro. Para cada lado de ombro. Nós vamos trabalhar aqui essas sequências que são o decote. Eu vou fazer 4 correntinhas. Vou lá para a sequência que a gente vai trabalhar. No primeiro ponto alto dela, eu vou fazer um ponto alto. E para cada ponto alto a seguir, eu vou colocar um ponto alto também. Pronto, cheguei no último ponto alto, laço o fio 2 vezes na agulha. Na carreira de base nós temos 2 correntinhas, laça na segunda e volta tecendo um ponto alto duplo. Agora a gente vira o trabalho, traz o trabalho pro avesso. Acima desse ponto alto que a gente tá, a gente faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto, mas não fecha. No próximo, um ponto alto, não fecha, e aí sim fecha tudo junto. E para cada ponto alto a seguir, nós vamos colocar um ponto alto também, até chegar lá no último ponto alto. Agora, a gente vira o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente tá, a gente faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto. Agora, no próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto, próximo ponto alto, ponto alto, próximo ponto alto, ponto alto, próximo ponto alto, e vamos preenchendo. Pessoal, aqui na nossa carreira de base estão faltando 3 pontos altos, que é a nossa junção de 3 pontos altos da carreira de base mais 2 pontos altos. Então, no próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto, mas não fecha. No próximo, faz um ponto alto, não fecha. O próximo é a nossa junção de 3 pontos altos da carreira de base, e nela a gente faz um ponto alto e não fecha. Novamente, nós ficamos com 3 pontos altos na agulha sem fechar. E a gente fecha os 3 juntos. E agora, nós vamos virar o trabalho. Acima dessa junção de pontos altos que a gente tá, a gente vai fazer um ponto baixo. Mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto e não fecha. No próximo, um ponto alto e não fecha, e aí sim, fecha tudo junto. É a nossa junção de 3 pontos altos, a nossa diminuição. No próximo ponto alto, faz um ponto alto, próximo ponto alto, ponto alto, próximo ponto alto, ponto alto, próximo e último ponto alto da carreira, faz um ponto alto também. Agora, a gente vira o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente tá, a gente faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto. O próximo é a nossa junção de 3 pontos altos da carreira de base, e nela a gente faz um ponto alto e também não fecha. E aí sim, fecha tudo junto. É a nossa junção de 3 pontos altos da diminuição. Finalizamos a nossa parte de ombros da peça.
Esse é o nosso decote, aqui ficou como se fosse uma curva. E agora eu vou cortar esse fio e vou fazer o acabamento dele, ok, pessoal? E vou deixar um pouquinho de fio sobrando, que é o que a gente vai utilizar para costurar uma alça na outra. Então, vamos lá. Deixa mais ou menos aqui, olha só, 2 palmos e pode cortar, já é o suficiente. Pronto, pessoal, nós fizemos um lado aqui juntos, de ombros. A gente faz uma metade juntos, ela tem lados inversos, cada um para um lado, e isso possibilita que vocês vejam como fazer para cada lado. E a outra metade vocês conseguem fazer aí sozinhos. Basta repetir os passos que a gente fez nessa metade aqui para cada ombro, ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer o outro ombro. E assim como nesse ombro aqui a gente laçou o fio do lado de fora, para esse ombro do lado de cá, a gente vai também laçar o fio aqui do lado de fora. Pessoal, laçado o fio da mesma forma como a gente fez aqui. Agora, nós vamos fazer 4 correntinhas. Vamos para a próxima sequência, que é a primeira sequência do decote. É a sequência que a gente vai trabalhar. No primeiro ponto alto, faz um ponto alto. E para cada um dos pontos altos a seguir, nós vamos colocar um ponto alto também. Como a gente fez do lado de lá. Pronto, colocamos um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Laço o fio 2 vezes na agulha. Na carreira de base, nós temos 2 correntinhas. Na segunda, laça. E volta tecendo um ponto alto duplo. Agora, nós vamos virar o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente tá, a gente faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto, mas não fecha. No próximo ponto alto, mas não fecha, e aí sim, fecha tudo juntos. É a nossa diminuição, formada por 3 pontos altos que a gente pega juntos. E para cada um dos pontos altos a seguir, a gente vai fazer um ponto alto também. E vamos virar o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente tá, a gente faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto. E para cada um dos pontos altos a seguir, exceto pelos 3 últimos, a gente vai colocar um ponto alto também. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Pronto, colocamos um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Estão faltando 3 pontos altos aqui, que são 2 pontos altos normais, mas a nossa junção de 3 pontos altos. Então, no primeiro a gente faz um ponto alto, mas não fecha. No próximo, ponto alto, não fecha. O próximo é a nossa junção. E no topo dela a gente faz um ponto alto, mas não fecha. E aí sim, fecha tudo junto. É a nossa junção de 3 pontos altos de diminuição. Vamos virar o trabalho. Acima da junção, a gente faz um ponto alto, mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto. E no próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto, mas não fecha. No próximo, faz um ponto alto, não fecha. E aí sim, fecha os 3 juntos, como a gente já vem fazendo. E para cada um dos pontos altos a seguir da carreira de base, nós vamos colocar um ponto alto também. Pronto, chegamos no último ponto alto, vamos fazer um ponto alto nele. Agora, nós vamos virar o trabalho.
Acima desse ponto alto que a gente tá, a gente vai fazer um ponto baixo, mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto. E para cada um dos pontos altos a seguir, exceto pelos 3 últimos, a gente vai colocar um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Exceto pelos 3 últimos, que é a nossa junção mais 2 pontos altos. Pronto, pessoal, a nossa junção de pontos altos, mais um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Vamos virar o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente tá, a gente vai fazer um ponto baixo, mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E a seguir, nós temos 2 pontos altos normais, mais a nossa junção de pontos altos. Então, no próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto, mas não fecha. No próximo ponto alto, mas não fecha. O próximo aqui na carreira de base é a nossa junção. No topo dela, faz um ponto alto, mas não fecha. E aí, sim, fecha tudo junto. Pronto, pessoal, finalizado. E vou também deixar o equivalente a mais ou menos uns 2 palmos de fio para a gente fazer as nossas costuras. Pessoal, parte de ombros feita nas 2 peças. Agora, nós vamos para a união das nossas laterais. É melhor fazer essa união da lateral primeiro, ok? Antes da parte dos ombros. Fica mais fácil, pelo menos para mim. Então, vamos lá. Parte de baixo com o direito virado para mim. E a parte de cima com o avesso virado para mim. Vai ficar direito com direito. Olha só. Vamos lá, então. Pega as 2 juntas, posiciona. Essa aqui é a parte das cavas, olha aqui as alças. Aqui é o final da cava. Essa é a nossa lateral. E nós vamos começar a nossa costura por aqui. Eu chamo aqui de pé de cava. Nós não mexemos nas posições das peças, tá como a gente colocou. Essa é a primeira sequência aqui da lateral, olha só. No primeiro ponto dela, insere a agulha. Pronto. Agora, nós vamos para a peça de lá. No primeiro ponto alto de lá, laçada de dentro, a gente laça. Vamos para o próximo ponto alto da peça de lá, laçada de dentro, laça. Vem para o próximo ponto alto da peça de cá, laçada do lado de dentro, laça e fecha. Próximo ponto alto do lado de cá, laçada de dentro. Próximo ponto alto do lado de lá, laçada de dentro, fecha. Próximo ponto alto do lado de lá, laçada de dentro. Próximo ponto alto do lado de cá, laçada de dentro, fecha. A gente tá do lado de cá. Próximo ponto alto do lado de cá, laçada de dentro. Próximo ponto alto do lado de lá, laçada de dentro. Agora, a gente tá de lá. Próximo ponto alto do lado de lá, laçada de dentro. Próximo ponto alto do lado de cá, laçada de dentro, fecha. A gente tá agora do lado de cá. Próximo ponto alto do lado de cá, laçada de dentro. Próximo ponto alto do lado de lá, laçada de dentro, fecha. A gente tá do lado de lá, vamos pro próximo ponto alto do lado de lá. Laçada de dentro dele. Próximo ponto alto do lado de cá, laçada de dentro dele. A gente tá agora do lado de cá. Próximo ponto alto, laçada de dentro. Próximo ponto alto do lado de lá, laçada de dentro. A gente tá do lado de lá, próximo ponto alto de lá, laçada de dentro. Próximo ponto alto de cá, laçada de dentro. Deu certinho, ok, pessoal? O crochê tá espelhadinho, tá batendo ponto com ponto. E isso é importante, ok? Então, nós estamos do lado de cá, vamos pro próximo ponto alto do lado de cá, laçada de dentro. Próximo ponto alto do lado de lá, laçada de dentro também. Acabaram-se os pontos altos, agora é uma sequência de 2 correntinhas. Próxima correntinha do lado de lá, laçada de dentro.
Próxima correntinha do lado de cá, laçada de dentro, fecha. Nós estamos do lado de cá. Próxima correntinha do lado de cá, laçada de dentro, próxima correntinha do lado de lá, laçada de dentro. Nós estamos agora do lado de lá. Na próxima sequência de pontos altos, primeiro ponto alto dela, laçada de dentro, primeiro ponto alto da sequência de cá, laçada de dentro, fecha. Nós estamos do lado de cá, próximo ponto alto, laçada de dentro, próximo ponto alto de lá, laçada de dentro. Nós estamos do lado de lá, próximo ponto alto do lado de lá, laçada de dentro, próximo ponto alto do lado de cá, laçada de dentro. Nós estamos do lado de cá agora, próximo ponto alto, laçada de dentro, próximo ponto alto de lá, laçada de dentro. E para cada ponto alto a seguir aqui dessa sequência, é só repetir aqui o processo que a gente já vem fazendo, ok, pessoal? Então, vamos lá. Prontinho, chegamos no último ponto alto da sequência. A seguir são correntinhas, são duas correntinhas. A gente tá do lado de lá, próxima correntinha do lado de lá, laçada de dentro. Próxima correntinha do lado de cá, laçada de dentro também. A gente tá do lado de cá, próxima correntinha do lado de cá, do lado de dentro. Próxima correntinha do lado de lá, do lado de dentro. Continua espelhado o nosso crochê, ok, pessoal? A gente tá do lado de lá, recomeça a outra sequência. Primeiro ponto alto dessa sequência do lado de lá, laçada de dentro. Primeiro ponto alto da sequência do lado de cá, laçada de dentro. A gente tá do lado de cá, próximo ponto alto, laçada de dentro. Próximo ponto alto do lado de lá, laçada de dentro. E agora é só repetir o processo, laçada de dentro com laçada de dentro. Se a gente tá do lado de cá, a gente continua, passa pro lado de lá, tá do lado de lá, continua, passa pro ponto alto seguinte do lado de lá, e assim a gente vai. Repetindo o processo que a gente já vem fazendo. Tô do lado de lá, próximo ponto alto do lado de lá, laçada de dentro. Vem pro ponto alto do lado de cá, laçada de dentro. Tô do lado de cá, próximo ponto alto do lado de cá, laçada de dentro. Próximo ponto alto do lado de lá, laçada de dentro. Pronto, último ponto alto da sequência. A seguir são sequências de correntinhas. A gente tá do lado de lá, próxima correntinha do lado de lá, laçada de dentro. Próxima correntinha do lado de cá, laçada de dentro. A gente tá do lado de cá, continua. Próxima correntinha do lado de cá, laçada de dentro. Próxima correntinha do lado de lá, laçada de dentro. Pessoal, nós finalizamos a união de sequências. Olha só. Aqui, para cada tamanho, cada sequência vai ter uma quantidade de pontos altos, tá? Isso independe. Tem apenas que bater a quantidade de pontos altos, ok? E essa forma de aumentos eu já vou explicar para vocês. Chegamos aqui no finalzinho. Aqui nós temos o nosso leque. Nós fizemos a união das nossas correntinhas. Chegamos aqui no final da sequência, aqui tem sequências de leques. E vamos fazer a união. A gente tá do lado de lá, próximo ponto do lado de lá, laçada de dentro. Vem pra cá. Próximo ponto do lado de cá, laçada de dentro. A gente tá do lado de cá, próximo ponto do lado de cá, laçada de dentro. Próximo ponto do lado de lá, laçada de dentro.
Chegamos aqui no que é o meio intervalo dos leques. Primeira correntinha deles laçada do lado de dentro. E de cá também. Primeira correntinha aqui laçada do lado de dentro. Tá finalizada a nossa união, ok, pessoal? Vamos ver como é que fica. Olha só. O lado de fora, o que vai ficar visível, fica assim, tá? Olha aqui. Essa é a nossa união. E o lado de lá é feito semelhante como a gente fez esse aqui. Basta fazer igualzinho, passo por passo, ponto por ponto. Ok, pessoal? Então, eu vou fazer essa próxima união, repetindo. Ela é gêmea ao que a gente acabou de fazer aqui. Ok, pessoal? E já volto com vocês. Pessoal, feita a união das nossas laterais. Esse é um lado. Olha só. E o outro lado. Agora, nós vamos para a união das nossas alças. Eu já fiz uma. É uma união bem simples, um jeito de unir bem fácil. A maneira de fazer é semelhante à das laterais, é do mesmo jeitinho a costura, o jeito de fazer a costura, ok? Com agulha de costura de mão. A gente vai fazer só uma alça, porque o processo para fazer as duas é gêmeo. Então, a gente fazendo uma juntos, vocês conseguem fazer a outra. Vamos lá. Nós deixamos um fio aqui pronto em espera em uma das alças. Vamos passar ele na agulha. Nós vamos colocar a peça pelo avesso. O processo é o mesmo processo que a gente utilizou para fazer a união das laterais. Põe as peças pelo avesso. Então, a peça de cima tá com o avesso para cima e a de baixo com o direito para cima. Como a gente já fez anteriormente. A peça está pelo avesso dela, tá, pessoal? Vamos lá para as alças, posiciona. Põe alça com alça. Aqui agora é laçada de dentro com laçada de dentro. O mesmo processo de costura das laterais, ponto por ponto, ok, pessoal? Não tem diferença nenhuma. É o mesmo processo que a gente utilizou para fazer a nossa união aqui das laterais. Sem diferença nenhuma. Então, vamos lá. Eu tô no primeiro ponto do lado de cá, vou pro primeiro ponto do lado de lá. Laçada de dentro com laçada de dentro. Nesse primeiro ponto, pode até pegar inteiro. Não precisa pegar só a laçada de dentro, para reforçar um pouco mais, já que as alças sustentam toda a peça, né? Vamos fazer mais um ponto nesse primeiro ponto, para dar mais uma reforçada na alça, pegando inteiro os topos de ponto, ok, pessoal? Agora, eu tô do lado de lá, laçada de dentro do lado de lá, laçada de dentro do lado de cá. Agora, eu tô do lado de lá, laçada de dentro do lado de lá, com laçada de dentro do lado de cá. Eu tô do lado de cá, próximo ponto, laçada de dentro do lado de cá, com laçada de dentro do lado de lá. E como esse é o último ponto, vamos dar uma reforçada nele. Vamos laçar pegando os topos dos pontos. Olha só. Olha como é simples, pessoal. Estão vendo? Aqui basta só reforçar a costura, fazer bem reforçadinho, porque as alças sustentam toda a peça. Agora eu vou fazer o acabamento desse fio e já volto com vocês. Pessoal, finalizadas as nossas uniões, vamos voltar a peça para o lado direito dela. Finalizadas as nossas uniões de alça e de laterais,
Nós já finalizamos aqui a parte do corpo da peça. Agora nós vamos para a parte da saia da peça. Vamos dar continuidade a essa trama aqui. Agora a gente vai para a parte da saia da peça, mas antes a gente vai falar de medidas. Para chegar na medida que vocês precisam chegar aí, basta continuar aumentando a última sequência que nós fizemos juntos. É só aumento de sequências, ok, pessoal? Não faz mais sequências, não acrescenta mais sequências, tá? Só aumenta a quantidade de pontos dessa última sequência que a gente fez juntos, até chegar na medida que vocês precisam chegar, seja P, M, G ou GG, tá? Quer dizer, vai só aumentando essas últimas sequências que a gente fez aqui. É como se fosse aqui um triângulo invertido, e a partir de agora é só aumentar eles, acrescentando aqui um ponto de cada lado, que é a nossa forma de aumento. Até chegar aí na medida que vocês precisam chegar, tá? E à medida que vocês aumentam essas sequências, os tamanhos das peças aumentam, as laterais e os decotes também aumentam, tá, pessoal? A parte do alto do corpo dessa peça, essa etapa que a gente acabou de fazer, é feita pela união de duas metades. A gente fez aqui duas metades, depois a gente costurou elas. Então, a gente faz duas partes gêmeas uma da outra, duas metades, e une essas duas metades para compor a peça inteira. Então, cada metade tem que medir metade do valor total de circunferência que vocês têm aí. Como é a parte do corpo da peça, do alto do corpo da peça, pega a medida de circunferência de busto e divide por 2. Cada uma dessas duas peças gêmeas que a gente fez vai ter que medir esse resultado final de divisão. Por exemplo, se a sua circunferência aí, a sua medida total é de 100 centímetros, divide 100 por 2, que é igual a 50. Cada metade tem que medir 50 centímetros, para que quando a gente emendar, a gente costurar as duas metades, elas unidas cheguem no valor total de 100 centímetros de circunferência, tá? Então, vamos para a parte da saia da peça agora. Nós vamos vir aqui para a lateral. Aqui na lateral nós temos um encontro de duas sequências de leques. Olha só, tem uma sequência aqui e outra aqui. Vem nesse leque da sequência de cá, no primeiro ponto alto dele e laça o fio. Pessoal, agora para fazer a parte da saia da peça, a gente vai trocar de agulha. Nós vamos passar a utilizar 3.0. Porque eu quero que a saia da peça fique com mais queda, com mais balanço, tá? E essa troca de agulha por uma numeração maior possibilita isso. Então, vamos lá. Laçado o fio. Agora, eu subo 3 correntinhas. Laço o fio 2 vezes na agulha. Venho para o ponto de união das duas peças. Faço um ponto alto duplo. 2 pontos altos duplos. 3 pontos altos duplos, 4 pontos altos duplos, 5 pontos altos duplos, todos no mesmo ponto. Laço o fio na agulha, venho para esse próximo espacinho aqui, e aqui dentro eu faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, outro ponto alto, formando o nosso Vzinho já tão conhecido da trama da saia da peça. Laço o fio na agulha. À frente, na carreira de base, nós temos uma sequência formada por 5 pontos altos. E para cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto também, que é a nossa sequência da trama da saia da peça que a gente fez aqui, né, pessoal? Então, vamos lá. Continuando. Feitos os 5 pontos altos, laço o fio na agulha. Na carreira de base, nós temos a união de 2 pontos altos, olha só. No topo dessa união, a gente faz um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto. Tudo no mesmo ponto. Feito isso, novamente na nossa carreira de base, nós temos a nossa sequência de 5 pontos altos. Aonde a gente vai fazer como a gente fez aqui, olha só. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. E essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? 5 pontos altos e um Vzinho formado por um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, que a gente segue intercalando. Nós vamos fazer isso até a outra lateral, e eu já volto com vocês. Pessoal, finalizado, olha só. Chegamos na outra lateral. A última coisa que eu fiz foi um Vzinho. Agora, laço o fio 2 vezes na agulha. Vem no ponto de união das duas peças,
que é onde a gente fez a costura, em qualquer ponto aqui. Faz um ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos, 3 pontos altos duplos, 4 pontos altos duplos, 5 pontos altos duplos. Feito isso, laço o fio na agulha. Do lado de cá, nós temos esse espacinho. Aqui dentro, a gente faz um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Como a gente fez aqui anteriormente, né, pessoal? Agora é só repetição do que a gente já vem fazendo, do que a gente já fez anteriormente na carreira. Eu vou finalizar, então, essa carreira e já volto com vocês. Finalizada a carreira, nós estamos no início dela, com o fio laçado na agulha. Bem onde a gente iniciou ela, no pé dessas 3 correntinhas iniciais, no mesmo ponto, a gente faz um ponto alto. Faz 1, 2, 3 correntinhas. E na terceira dessas 3 correntinhas iniciais, fecha com um ponto baixíssimo. À frente, na carreira de base, nós temos uma sequência formada por 5 pontos altos duplos. No primeiro, a gente faz um ponto baixíssimo. Faz 4 correntinhas que equivalem a um ponto alto duplo. Laça o fio 2 vezes na agulha e do lado de cá, no 5º ponto alto duplo, faz um ponto alto duplo. Feito isso, faz 1, 2 correntinhas, laça o fio 2 vezes na agulha. À frente, na carreira de base, nós temos um Vzinho formado por um ponto alto, 3 correntinhas, outro ponto alto. Acima desse primeiro ponto alto, a gente faz um ponto alto duplo, já que a gente laçou o fio 2 vezes na agulha. Laço o fio novamente 2 vezes na agulha e dentro desse espacinho aqui do Vzinho, a gente vai colocar 5 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos duplos. Laço o fio novamente 2 vezes na agulha. No próximo ponto alto da carreira de base, que é o ponto alto de lá do Vzinho, a gente faz outro ponto alto duplo. Então, pessoal, a partir de agora, as nossas sequências de pontos altos terão 7 pontos altos. Aqui nesse caso, como é lateral, eu fiz 7 pontos altos duplos, mas só na lateral e só por enquanto, tá? Continuando para vocês verem o que eu tô falando. Faz 1, 2 correntinhas. À frente, na carreira de base, nós temos 5 pontos altos duplos no primeiro. Faz um ponto alto, mas não fecha. E no 5º, outro ponto alto, mas não fecha. Aí sim, fecha tudo junto. Faz 1, 2 correntinhas. Chegamos novamente em outro Vzinho da carreira de base. No primeiro ponto alto dele, a gente faz um ponto alto. E dentro desse espacinho formado pelo Vzinho, a gente vai fazer 5 pontos altos. Feito isso, chegamos no ponto alto de cada Vzinho e acima dele a gente faz um ponto alto, totalizando 7 pontos altos. Essa é a diferença a partir de agora, ok, pessoal? As nossas sequências de pontos altos anteriormente tinham 5 pontos altos, e a partir de agora elas terão 7 pontos altos. Isso é para dar mais roda na peça. E essa aqui é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? 2 correntinhas, 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas, 7 pontos altos, até chegar na outra lateral. Então, eu vou finalizar essa sequência até chegar na outra lateral e já volto com vocês. Pessoal, chegamos na lateral. Tá faltando preencher esse Vzinho da carreira de base com 7 pontos altos e esse do lado de cá também com 7 pontos altos e colocar aqui no intervalo 2 pontos altos fechados juntos. Só que aqui dessa vez para essa lateral a gente vai fazer essas sequências com pontos altos duplos. Então vamos lá.
laço o fio 2 vezes na agulha, primeiro Vzinho, o primeiro ponto alto dele, a gente faz um ponto alto duplo, e dentro do Vzinho a gente faz 5 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos duplos. No ponto alto do lado de cada Vzinho, faz um ponto alto duplo, totalizando os nossos 7 pontos altos duplos. Feitos os 7 pontos altos duplos, faz 2 correntinhas. Feito 2 correntinhas, laça o fio 2 vezes na agulha. Na lateral, nós temos 5 pontos altos duplos. No primeiro, faz um ponto alto duplo, mas não fecha. E no quinto, um ponto alto duplo, mas não fecha, e aí sim, fecha tudo junto. 1, 2 correntinhas, laça o fio 2 vezes na agulha. Na carreira de base, nós temos à frente um Vzinho. No primeiro ponto alto dele, faz um ponto alto duplo, laça o fio 2 vezes na agulha. Dentro do Vzinho, nós vamos fazer 5 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos duplos. Laça o fio 2 vezes na agulha. No último ponto alto do Vzinho, faz um ponto alto duplo, totalizando os nossos 7 pontos altos duplos da lateral. Faz 1, 2 correntinhas. Na carreira de base, nós temos 5 pontos altos. No primeiro, faz um ponto alto e não fecha, e no quinto faz um ponto alto e não fecha, e aí sim fecha tudo junto. E agora é só repetição do que a gente já vem fazendo na carreira, ok, pessoal? Que são 7 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizado, chegamos na lateral. Eu tô com o fio laçado na agulha. Na carreira de base, falta preencher um Vzinho. Então, laço o fio 2 vezes na agulha. No primeiro ponto alto dele, faz um ponto alto duplo. Isso porque nós estamos na lateral. E para essa carreira, nas laterais, nós estamos colocando sequências de pontos altos duplos. E essa é a última sequência dessa carreira. Eu fiz um ponto alto duplo, laço o fio 2 vezes na agulha. E dentro do Vzinho, eu vou fazer 5 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos duplos. Laço o fio novamente 2 vezes na agulha, e no ponto alto de cada Vzinho, faz o último ponto alto duplo. Faz 1, 2 correntinhas. À frente, nós temos 2 pontos altos duplos fechados juntos. No topo deles, a gente fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Pronto, finalizada a nossa carreira. Continuando então, faz 1, 2, 3 correntinhas. Acima desses 7 pontos altos duplos da carreira de base, nós vamos fazer 7 pontos altos normais. Um ponto alto para cada ponto alto duplo da carreira de base. Um ponto alto normal para cada ponto alto duplo da carreira de base. Já que a gente não vai mais fazer uso de pontos altos duplos, só de pontos altos normais. Pronto, fiz 7 pontos altos, laço o fio na agulha. Na carreira de base, nós temos 2 pontos altos fechados juntos. No topo deles, a gente faz um ponto alto. Agora, a gente vai fazer 5 correntinhas. Então, para o nosso Vzinho, vai ser um ponto alto, 5 correntinhas, um ponto alto. Feitas as 5 correntinhas, no mesmo ponto da carreira de base que a gente tá, faz outro ponto alto, formando o nosso Vzinho. Então, a sequência para essa carreira agora será 7 pontos altos, um ponto alto, 5 correntinhas, um ponto alto. Ok, pessoal? Segue intercalando até finalizar a carreira. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a carreira, olha só.
Abre mais mesmo, olha como abriu aqui. Isso é para dar mais roda para a saia da peça. É a mesma trama que a gente fez aqui anteriormente, com a única diferença de que agora não é mais sequências de 5 pontos altos, e sim sequências de 7 pontos altos. E os intervalos dos nossos Vzinhos agora são compostos por 5 correntinhas, e não mais 3 correntinhas. É a única diferença, ok, pessoal? Finalizada a carreira, vamos para a próxima. Aqui à frente tem uma sequência de 7 pontos altos. No primeiro eu prendo com um ponto baixíssimo. Faz 3 correntinhas, laço o fio na agulha, vou lá no 7º ponto alto da sequência e faz um ponto alto. Agora faz 3 correntinhas. À frente eu tenho o meu Vzinho, formado por um ponto alto, 5 correntinhas, um ponto alto. No primeiro ponto alto eu faço um ponto alto. Dentro do espacinho do Vzinho eu faço 5 pontos altos. Feitos os 5 pontos altos, vou no último ponto alto do Vzinho e faço mais um ponto alto. E fica aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio na agulha. Na carreira de base tem uma sequência de 7 pontos altos. No primeiro, eu faço um ponto alto, mas não fecho. Laço o fio na agulha e vou lá no 7º ponto alto dessa sequência da carreira de base de 7 pontos altos e faço um ponto alto, também não fecho, e aí sim fecho tudo junto. Faço 1, 2, 3 correntinhas, chegamos novamente no Vzinho, e agora é só repetir o que a gente fez aqui, ok, pessoal? Essa é a sequência para essa carreira. São 7 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos presos juntos, 3 correntinhas. Esse processo a gente já conhece, a gente vem fazendo ele anteriormente. A única diferença para essa carreira e para as seguintes que a gente fizer nessa trama é que a sequência de pontos altos tem 7 pontos altos e aqui, ao invés de 2 correntinhas, agora serão 3 correntinhas, 3 correntinhas, ok? Então, repetindo a sequência para essa carreira. 7 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos presos juntos, 3 correntinhas e começa tudo novamente, ok, pessoal? Pessoal, essa trama que a gente está trabalhando agora é formada por um módulo formado por 2 carreiras. A gente já vem fazendo essa trama aqui anteriormente. E o que mudou agora é que ao invés de uma sequência formada por 5 pontos altos, serão sequências formadas por 7 pontos altos. E as quantidades de correntinha também aumentaram. Então, vamos lá. Vamos repetir isso para ficar bem certinho, para vocês terem certeza aí. A nossa trama é formada por um módulo formado por 2 carreiras. E dá para ver aqui, ó. Aqui são 2 sequências, aqui também são 2 sequências, 2 sequências. A cada vez que a gente repete essas 2 sequências aqui, a gente forma um módulo. E a gente vai repetindo esses módulos. Olha só, aqui é um módulo, aqui outro módulo, aqui um módulo e vai assim, ok, pessoal? Inicialmente, nessa parte aqui, as nossas sequências tinham 5 pontos altos, agora tem 7 pontos altos. E os intervalos de correntinha também aumentaram. Essas 2 carreiras formam o nosso módulo. Então, o que a gente vai fazer agora é fazer mais 6 módulos assim, ok, pessoal? Como eu acabei de explicar para vocês, nessa sequência que eu acabei de explicar para vocês de 2 carreiras, tá? Vai dar aí um total de 12 carreiras. Então, vamos fazer esses 6 módulos, que dá um total de 12 carreiras, e eu já volto com vocês. Pessoal, finalizada mais uma etapa, foram 6 módulos, totalizando 12 carreiras, tá? E com isso a gente abriu ainda mais a roda da saia, tá? E agora, para a próxima etapa, a gente vai fazer o mesmo. A gente vai aumentar ainda mais a quantidade de pontos altos e de correntinhas. Aqui tá finalizada a carreira. Eu quero vir para esse próximo ponto alto aqui, que é o primeiro da próxima sequência. Então, eu vou para lá com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas que equivalem a um ponto alto duplo. Vou laçar o fio 2 vezes na agulha. Vou lá para o último ponto alto dessa sequência e lá eu vou fazer um ponto alto duplo que vai ficar deitado. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. O próximo é um Vzinho, olha só.
No primeiro ponto alto dele, eu faço um ponto alto. E dentro desse espacinho do Vzinho, eu vou colocar 6 pontos altos. Feitos os 6 pontos altos, vamos para o próximo ponto alto do Vzinho, fazer um ponto alto acima dele. Nós ficamos agora com um total de 8 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço o fio 2 vezes na agulha. Abaixo na carreira de base eu tenho uma sequência de 7 pontos altos. No primeiro eu faço um ponto alto duplo. E não fecho. Laço o fio novamente 2 vezes na agulha. Vou para o último ponto alto da sequência e faço lá um ponto alto duplo também. Agora sim eu fecho tudo junto. Então, o que a gente está fazendo é a nossa trama, né, pessoal? Só que com mais pontos altos e mais correntinhas. Então, essa é a sequência para essa carreira, ok? 8 pontos altos, 4 correntinhas, 2 pontos altos duplos pegados juntos, 4 correntinhas. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a nossa carreira, vamos ver onde a gente começou ela. Nesses 2 pontos altos duplos fechados juntos. No topo deles, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço 4 correntinhas. À frente, na carreira de base, nós temos uma sequência de 8 pontos altos. No primeiro, faz um ponto alto. E para cada um dos pontos altos a seguir, faz um ponto alto também. É a nossa trama já conhecida. Só aumentou a quantidade de pontos. Pronto. Nós ficamos com 8 pontos altos. Agora, laço o fio 2 vezes na agulha. Na carreira de base, nós temos 2 pontos altos pegados juntos. No topo deles, a gente faz um ponto alto duplo. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, laço o fio 2 vezes na agulha. E no mesmo ponto que a gente tá, faz outro ponto alto duplo. É o nosso Vzinho formado por um ponto alto duplo, 6 correntinhas, um ponto alto duplo. Chegamos novamente na carreira de base, na nossa sequência de 8 pontos altos, e é só repetir. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Pronto. E essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? 8 pontos altos, acima dos 8 pontos altos da carreira de base, um ponto alto duplo, 6 correntinhas, um ponto alto duplo, formando o nosso Vzinho. E aí começa novamente a trama, ok, pessoal? Essa é a sequência para essa carreira, tá? Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Como eu já expliquei anteriormente, a trama da saia dessa peça é formada por módulos. Cada módulo tem 2 carreiras. Olha ele aqui, ó. Isso aqui, esse bloquinho é o módulo, e ele é formado por 2 carreiras. E eu já expliquei isso anteriormente para vocês, né, pessoal? E a trama da saia da nossa peça é formada pela repetição desses módulos. A gente segue repetindo, acrescentando módulo depois de módulo, até chegar no comprimento que a gente precisa chegar. E é isso que vocês têm que fazer a partir de agora, ok? É como se fosse uma escadinha. Vai repetindo módulo por módulo por módulo, sempre nessa trama, nessa última trama que a gente acabou de fazer, até chegar no comprimento que vocês precisam chegar aí. A gente vai repetindo, estão vendo? Um módulo aqui, outro módulo aqui, um módulo aqui, outro módulo aqui. É repetição do que a gente já vem fazendo, ok, pessoal?
E aí vocês levam aí até o comprimento que vocês precisarem, ok? Sempre nessa repetição de módulos. Pode inclusive fazer como blusa, como regatinha, como batinha. É uma trama gostosa, fácil de fazer, como sempre, trama de repetição. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa peça, mas principalmente eu espero que vocês façam, ok, pessoal? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.